Você já se perguntou o que fazer quando sentimos que não há mais nada? Ou até mesmo o que fazer quando sentimos que nosso sustento não existe mais? Eu já me perguntei sobre isso também. Oi, meu nome é Marcos Alcântara e eu quero te ajudar a pensar um pouco mais sobre o processo de luto, de perda de identidade, mais especificamente, e como isso está interligado com essas perguntas que eu acabei de trazer para você e que provavelmente você já pensou. Mas, primeiramente, para entender sobre isso, nós primeiro precisamos pensar, lembrar de três perguntas que, ao longo da história da humanidade, foram historicamente importantes. São elas: de onde viemos? Por que estamos aqui? Ou qual é o propósito da nossa vida? E, por último, para onde vamos? Essas três perguntas são muito importantes, principalmente para a filosofia, mas ao longo da história elas foram sendo respondidas de diversas formas, por diversas óticas. Inclusive também por religiões. Se você for parar para analisar, as religiões elas se baseiam justamente nisso, em criar, trazer, melhor dizendo, uma perspectiva histórica de onde veio a humanidade, qual é o nosso propósito, né? O que seria aquilo que são os ensinamentos da religião. Pegue o cristianismo, por exemplo, né? Existe a teoria criacionista com relação a como nós viemos surgir nesse mundo, temos Adão e Eva. O nosso propósito seria justamente seguir com relação ao Evangelho, os ensinamentos de Cristo, melhor dizendo. E a nossa terceira pergunta é: para onde vamos? O que tem como promessa seria a salvação. Prosseguindo, basicamente essas três perguntas estão muito alinhadas, se não completamente alinhadas, com uma busca, nossa busca por identidade. Como assim? Note que de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos, tudo isso está ligado a nós. Queremos saber mais de nós mesmos. E o que acontece quando nós não sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos? Nós não temos um senso de identidade. Ou seja, estamos passando por um processo de perca da identidade. Nós perdemos a nossa identidade quando não temos essas perguntas sendo respondidas. E é muito comum que ao longo da nossa vida essas perguntas acabem perdendo suas respostas, de certa forma. Pare para pensar comigo. Digamos que uma pessoa tem ali um ente muito querido da sua família, como um pai ou uma mãe, e esse ente querido morre. Nós já conhecemos isso como um processo de luto. Porém, quando esse ente querido morre, nós perdemos o nosso papel com relação a essa pessoa, ou aquilo que nós fazíamos, que dependia, que estava bastante relacionado a essa pessoa. Por exemplo, se era um pai, digamos assim, se eu perco meu pai, eu perderia meu papel de filho também naquele momento, que leva, que seria a minha identidade, com relação a ele. E, bem, não é apenas no momento em que uma pessoa morre, ou que um ente querido meu morre, mas em que coisas importantes da minha vida vão sendo perdidas. Inclusive, nesse caso, no sentido da vida, de onde venho, para onde vou. Eu volto para essas perguntas quando essas coisas acontecem. Então, o que estava sendo respondido, por exemplo, era o sentido da vida. Eu tenho um sentido na minha vida como um membro da minha família. Porém, se a minha família se desfaz ou morre, enfim, seja o que for, eu perco a resposta para essa pergunta. E você me pergunta agora, talvez, você deve estar se perguntando melhor. Tá, e agora? O que acontece? Talvez você saiba, talvez você conheça alguém que saiba. Existe uma dor relacionada a isso, nesse processo de ter uma perda.
e como lidar com essa dor, ou até mesmo como resolver essa dor, né? É até mais simples simplesmente se desfazer dessa dor. As pessoas podem pensar assim. Porém, não necessariamente. O luto envolve justamente você passar por essa dor e processar ela. Para só então você conseguir, digamos que, responder novamente aquelas perguntas do começo, o sentido da vida. Então, eu vou trazer aqui dois pesquisadores. O nome deles são Strobe e Schultz. Eles fizeram uma pesquisa em 1999 que traziam justamente um modelo dual de processamento do luto, em que se trata de um processo de pêndulo, de ida e volta, entre uma orientação em direção à dor e em direção à restauração. Ou seja, compreenda, no luto nós passamos entre a dor, da dor para a restauração, da perca para a restauração, melhor dizendo. Então, pode ser que você esteja nesse processo de dor agora, mas talvez até sirva de acalento para você, eu gostaria que fosse. Você pode ter consigo na sua mente, ou no seu coração, que após a dor, há a restauração. Existem coisas novas. E isso não sou eu que digo. Isso quem diz são os dois pesquisadores. Por quê? A perca está relacionada justamente a esses papéis antigos que exercíamos, essa identidade antiga que exercíamos. Então, vamos trazer aqui. Rotina, ambiente, pessoas que convivíamos. Tudo isso estava relacionado ou estava relacionado a algo que perdemos. E nós acabamos nos desfazendo dessas coisas ao longo do processo de luto, para então dar lugar às coisas novas, lugar a novos ambientes, novas rotinas, novos papéis e novas pessoas. Por isso, é importante passar pelo luto, porque caso contrário, caso nós fiquemos presos ou evitemos até mesmo passar por esse luto, passar pela dor, ocorre uma patologização, uma má adaptação da nossa mente com relação à dor, a esse trauma que vivemos, essa perda que vivemos. Podendo até mesmo correr o risco, estamos correndo o risco, nesse caso, de sofrermos algum tipo de transtorno mental mais grave, como uma depressão, transtornos ansiosos, uso de substância ou até mesmo ideações suicidas. Porque esses transtornos envolvem justamente essa forma de fugir da dor, que não é o adequado. Passe pela dor, sinta a dor, para depois você conseguir lidar melhor com isso. É necessário, não é preciso, não é algo que nós devemos estar, como se diz, tornando um tabu passar pelo luto, ou sentir essa dor. É natural. Todo mundo passa por uma perda em algum momento da vida. Mas após isso, você pode ter a esperança de que vai conseguir se restaurar, ter coisas novas na sua vida. E uma coisa muito importante, eu gostaria de trazer, acho válido trazer, seria um TEDx, que foi feito, tem no YouTube, né? Que é do Marcus Dallas, O Olhar do Sim. Ele é um palhaço que passou já por diversos lugares, principalmente em hospitais, para tentar trazer um pouco de esperança através do riso, né? E nessa apresentação, esse seminário, ele comenta muito como é preciso dizer sim para a vida, né?
E, pessoalmente, eu acredito que nesse momento do luto é quando você precisa dizer sim. A vida não é só necessariamente coisas boas, é justamente isso que ele vai falar também. Mas a gente diz sim. Nós dizemos sim, tanto para essa dor, para que nós possamos trazer essa esperança de que algo bom, como a restauração, nesse caso, no final do luto, haverá. Então, bem, talvez você tenha vindo aqui até o final do vídeo querendo saber a resposta para como se desfazer dessa dor, ou como responder novamente as perguntas e encontrar sua identidade. E eu lhe digo que não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas que com certeza é possível prosseguir, que é possível continuar e encontrar felicidade na vida, isso eu lhe afirmo que com certeza é verdade. Existem pessoas, como até esse próprio Marcos Dallas, ou melhor, é Márcio Dallas, perdão, inclusive, fica retífica aí. Esse próprio Márcio Dallas, existem pessoas que trazem esperança para o mundo. Então, mesmo quando nós não sentimos que não tenhamos motivo para continuar, pense que é só um estágio e que depois virá restauração. E após essa restauração, suas perguntas provavelmente vão ser melhor respondidas e você vai reencontrar o seu senso de identidade novamente. Então, é isso. Eu espero que você tenha força no seu processo. E caso você tenha algum parente também, alguém que você conheça, tem também força. Você possa entregar essa força para essa pessoa, entregar essa esperança para essa pessoa também. Ajudar a compreender o processo de luto. Bem, espero que eu possa ter ajudado de fato a você que assistiu esse vídeo até o final. E caso você tenha gostado do conteúdo, segue aí o canal. Eu vou trazer mais vídeos relacionados à psicologia e a conteúdos semelhantes, relacionados à vivência cotidiana. Dá um like, comenta aí se você gostou de fato do conteúdo, ou se não gostou também, diga por quê, seria muito interessante ouvir sobre isso e discutir sobre isso. E nos vemos em breve.